você que tem a sua Bíblia, abra conosco Mateus capítulo 24, diz assim, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Vamos ver o versículo 10 agora. No mesmo capítulo, viu, irmãos? Capítulo 24 de Mateus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Vamos ver agora o versículo de número 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor Marcelo, essa live de hoje é uma live muito importante, porque a gente vê que pouco se prega sobre o arrebatamento, pouco se prega sobre as últimas coisas. Pastor Marcelo, sem mais delonga, vamos falar um pouquinho sobre falsos cristos. Foi o versículo 5 que nós lemos. Fala assim, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E isso tem acontecido, né, pastor, com mais intensidade em nosso meio. O pastor fica à vontade de colocar aí a sua opinião quanto a isso. Pastor Rodrigo, o pastor leu o contexto, né, ou melhor, alguns versículos de Mateus 24, que é muito conhecido das pessoas, né, esse texto, quando a gente fala em escatologia, em volta de Jesus, normalmente as pessoas conhecem, na maioria das vezes, apenas esse texto, até como um texto base, um texto padrão, né, quando a gente fala de fim dos tempos. Mas o contexto de Mateus 24, ele é praticamente todo para Israel, né? A mesma passagem praticamente é replicada no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, porque Jesus vai falar que não ficará pedra sobre pedra, né? Nós vamos ler ali em Lucas 21, onde os discípulos, Jesus fala, olha, quando essas coisas vede dizem que virão, em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? E perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Muitas pessoas, ao lerem esse texto, acham que esse contexto de Mateus 24 e de Lucas 21 se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é tomada pelos romanos, e não somente pelos romanos, mas por outros povos, né, como os otomanos, enfim. Então, as pessoas dizem até que esse verso, que esse capítulo de Lucas 21 e que esse capítulo de Mateus 24 já se cumpriu, mas na verdade um grande engano, porque muitas coisas não se cumpriram, ou melhor, naquele tempo, né, lá no ano 70 depois de Cristo, e estão se cumprindo exatamente agora, como o pastor leu ali, a questão dos falsos cristos, né, dos falsos profetas. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 4, o seguinte, mas o Espírito, com letra maiúscula, né, então é o Espírito de Deus, porque a Bíblia, quando fala em Espírito, com letra minúscula, se refere a demônios. Então fala que o Espírito Santo, dado à igreja por ocasião da morte e ascensão de Cristo, expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por que eu estou usando esse texto? Porque fala exatamente sobre o engano do tempo final, né? O pastor falou, inicialmente a pergunta foi sobre os falsos cristos. São falsos enganadores, são pessoas enganadoras, que vêm com engano, né? Aí a gente pode pegar pessoas que se intitularam como Cristo durante muito tempo e ainda há hoje, né? Eu já mencionei com o pastor, inclusive, numa live que a gente fez passada sobre aquela figura do Henrique Cristo, mas há em muitos outros países também pessoas que se intitulam como sendo Jesus Cristo e tudo mais. Mas além dos falsos cristos, há falsos profetas, né? Há falsos pastores, falsos líderes, enfim. Então, uma das características, né, do tempo final é exatamente essa a questão
do engano, né, que vai haver antes da volta de Cristo, que é o arrebatamento que o pastor mencionou. E vai haver esses falsos cristos, né, pastor Marcelo, justamente quando... Por quê? Porque infelizmente, querendo ou não, já é uma preparação já para o arrebatamento da igreja acontecer, né, o start da igreja acontecer. Você pode ver que na história da humanidade já vieram muitos falsos cristos, né? Muitos deles, né? Vieram. Sendo que era o Messias, na verdade não era, não é verdade? Sendo que é Exatamente. isso, que é aquilo, mas não é. E tem seguidores que seguem, né? Infelizmente seguem, arrisca. E, se possível, a Bíblia chega a dizer que vai enganar até os escolhidos, né, pastor Marcelo? Temos que tomar muito cuidado e estar sempre pautado na Bíblia Sagrada para não ser enganado por esses falsos cristos. Porque, na verdade, eles vão ter uma boa oratória. Talvez... porque o inimigo, uns falam, mas o inimigo não tem poder. Ele tem poder, mas não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o nosso Deus. Porque a Bíblia chega a dizer que ele pode se transformar em anjo de luz até para enganar os escolhidos, né? A gente vê que a intensidade de pessoas que seguem o ser humano está muito grande, né, pastor Marcelo? Pode ver que a criatura hoje em dia, querendo ou não, está sendo mais adorada que o próprio Deus. Louva a Deus que tem um povo ainda que buscam a Jesus e adora a Jesus. Porque já vi casos de líderes que se diziam de Deus caírem e uma boa parte do povo cair junto com ele, né? Por isso que eu costumo dizer que o nosso espelho não pode ser o humano, o nosso espelho tem que ser Cristo. Assim como Paulo ele bem colocou, né? Sedes meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Por isso que a Bíblia deixa bem claro aí, no versículo 5, interessante esse versículo. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos, né? Isso faz alusão também ao falso profeta, né, pastor Marcelo, que está para se manifestar, né? Assim, a gente não podemos dizer com clareza, mas pelos acontecimentos que vêm ocorrendo, e aí a gente vai entrar em guerras e rumores de guerras, que está no versículo 6, a gente vê que o Senhor mesmo coloca um vídeo lá, eu vi, acho que foi um vídeo de anteontem, sobre terremotos que têm acontecidos, né? A gente vai chegar nessa questão ainda, mas as guerras e rumores de guerras, inclusive o Senhor colocou um vídeo que pode acontecer em meio a essa pandemia, uma guerra lá em Israel. Foi o que eu entendi no vídeo, não sei se o senhor vai lembrar, vai haver não é uma guerra, mas que vai haver no meio dessa pandemia, o vídeo que eu assisti do senhor, vai haver ali um tumulto, sim, uma guerra, acho que entre Israel, um país lá, agora não fugiu a memória o nome agora, mas eu estava vendo, e isso é profético, pastor Marcelo. Isso, o senhor também me ensinou no vídeo sobre Ezequiel, uma passagem de Ezequiel, e culmina nesse vídeo que o senhor estava falando. Não sei se o senhor vai lembrar aí, que é muito vídeo que o senhor grava, né? Por dia. Muito vídeo, mas... O senhor vai lembrar. O senhor lembra? Não. É que eu gravo tantos vídeos que eu acabo às vezes não lembrando. Mas assim, pastor Rodrigo, questão no Oriente Médio, a Bíblia profetiza, né, Ezequiel capítulo 38, que vai haver uma coalizão de nações que vai invadir Israel. A Bíblia diz no fim dos dias, né? Usa essa expressão, fim dos dias. Algumas pessoas confundem a batalha de Ezequiel 38 com a guerra do Armagedon, né? Porque eles acham que a guerra do Armagedon é diferente da batalha de Ezequiel 38, porque na guerra do Armagedon, a Bíblia diz que Deus fará de Israel, de Jerusalém, uma pedra pesada para todos os povos, e todas as nações da terra, todos os povos da terra vão ir contra ela. Então, na guerra do Armagedon, onde Jesus vai vir, vai pisar o Monte das Oliveiras, né, e vai fender, e vai destruir o exército do anticristo, ali será a batalha final, né? E ali serão todas as nações que vão ir contra Jerusalém, contra Israel. Mas a batalha de Ezequiel 38 é uma batalha diferenciada porque ela tem como uma aliança militar com alguns países ao norte de Israel, por exemplo, a Rússia, né? Que a Bíblia chama Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque, que alguns entendem que é Moscou, e Tubal.
Aí faz outras inserções como Turquia, Irã, outros países de origem árabe que vão invadir Israel no tempo final. E aí, a Bíblia deixa bem claro, se você ler todo o contexto de Ezequiel 38, você vai ver que não é a batalha do Armagedon, mas eu acredito que essa batalha acontecerá possivelmente antes do arrebatamento, né? E os sinais estão todos aí, porque veja, a geopolítica no Oriente Médio está se movendo muito, muito fortemente, especialmente porque Israel tem falado muito na reconstrução do terceiro templo. Vários políticos israelenses, ou melhor, várias pessoas que estão apoiando a reconstrução do terceiro templo estão se tornando legisladores em Israel recentemente. Então, a força política, a força legal de reconstruir o terceiro templo está aumentando cada vez mais, né? Você sabe que ali no Monte do Templo, no Monte Moriá, que é onde existe o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada, tem também uma mesquita chamada Al-Aqsa, no mesmo Monte do Templo, né? E os judeus estão indo ao Monte do Templo, especialmente autoridades, pedindo a reconstrução. E o que acontece? Agora, inclusive eu fiz um vídeo recente sobre isso, onde o mundo da Arábia Saudita, muitas pessoas da liderança da Arábia Saudita estão dizendo que o Monte do Templo não tem nada a ver com os árabes, porque assim, há uma tensão sempre, Israel não consegue reconstruir o terceiro templo, porque em tese os árabes impedem isso, né? Alguns acham que o Domo da Rocha tem que ser removido, mas não precisa ser removido, porque a localização, segundo a arqueologia do terceiro templo, do segundo templo, não é exatamente no mesmo local do Domo da Rocha, é mais ao lado. Então, agora recentemente a Arábia Saudita tem dito que o Monte do Templo não tem nada a ver com os árabes, tem a ver só com os judeus, porque os locais mais sagrados do mundo muçulmano, primeiro é Meca, né, onde tem a maior mesquita do mundo, e Medina também, os dois locais na Arábia Saudita. Então, até quando os árabes vão até o Monte do Templo e vão orar, eles viram de costas para o Domo da Rocha. Então, eles estão, de alguma maneira, intensificando o apoio para que Israel possa reconstruir o terceiro templo, né? Ali no Monte do Templo, que é o que a Bíblia chama de Monte de Deus. Só que, então, toda a geopolítica está se movendo. A Arábia Saudita, porque veja, ano passado, Israel fez vários acordos que a gente pode chamar de paz, mas são acordos que restabelecem laços diplomáticos. Israel fez acordo com Bahrein, com Emirados Árabes Unidos, fez acordo com Sudão, com Marrocos, e agora a Arábia Saudita também tem desenvolvido laços diplomáticos com Israel. Isso tudo está enfurecendo um outro mundo árabe, que é o mundo dos xiitas, por exemplo, o Irã, né? Então, está havendo uma polarização no Oriente Médio. Então, o Irã, com o apoio da Rússia, a própria Turquia e outros países vão querer, de alguma maneira, destruir Israel. Há muito tempo que eles querem destruir Israel, e essa guerra pode acontecer a qualquer momento, mesmo porque as notícias dão conta de que há uma tensão cada vez maior, né? Então, a guerra é inevitável, né, pastor Marcelo? A profecia de Ezequiel 38, pastor Rodrigo, tem que se cumprir, né? Claro que quando a Bíblia fala em Mateus 24 e em Lucas 21, de guerras e de rumores de guerras, tudo que é rumor é um barulho, né? Um som de guerra, é como se a gente quando a gente fosse fazer uma analogia, como se fosse uma fofoca. A Rússia disse que se os Estados Unidos fizer isso, ele vai atacar. Aí os Estados Unidos disse que não, se a Rússia não retirar o porta-aviões lá do oceano, vai retaliar. Então, tudo isso é rumor de guerra, né? E há muito tempo que isso vem acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia, entre os Estados Unidos e a China. E eu vou falar uma coisa aqui até na sua live, que eu não... Fique à vontade, pastor Marcelo. Eu não falei nem no meu canal isso, né? E eu não quero que isso seja recebido como uma profecia, não estou profetizando. Eu tive um sonho recentemente, algum tempo atrás, e eu via nesse sonho os Estados Unidos bombardeando a Rússia, né? E quando eu vi assim essa bomba caindo, eu vi no sonho, eu voltava correndo, né? Como quem dizia assim, agora o negócio vai estreitar, agora o mundo vai entrar em choque, entendeu? Então, isso eu sonhei, foi um sonho bem real. Não significa que vai acontecer agora, que vai acontecer esse ano, mas a Bíblia fala, né? E a gente leu em Mateus 24, esses rumores de guerras, essas guerras cada vez mais aumentando. No último século, que a gente teve a primeira, teve a segunda, né? Tivemos guerra do Golfo, do Irã-Iraque,
Muitas, se a gente for Muitas enumerar guerras. os conflitos. Agora, esse ano passado e esse ano temos também Azerbaijão e Armênia, que ainda estão em conflito. Muitas ainda lá, muitos conflitos lá na Síria ainda. Então, isso se cumpre todo dia, né, Pastor Rodrigo?